Olá, minha gente. Essa é a nossa 13ª aula de obrigações. A gente vai dar continuidade à abordagem sobre pagamento, né? E a gente vai falar sobre pagamento, aspectos subjetivos atinentes a quem se deve pagar e quanto ao objeto do pagamento. Óbvio que a gente não vai ter pressa para exaurir todo esse conteúdo, né? A gente vai estudar isso aqui, vai tentar examinar as coisas com calma, né? O importante é que vocês bem compreendam esta parte da matéria, né? Porque, como a gente já falou, o pagamento me parece ser o ápice, né, do tema obrigacional, né? É o momento em que as partes elas vão se apaziguar, pacare, né? Pagar, né? Então vamos lá, sem enrolar muito, vamos falar agora sobre a nossa introdução a este tema. A quem se deve pagar, gente? Se deve pagar ao credor, né? E aqui nós temos, a figura do credor é de vital importância, eis que a obrigação representa a satisfação de seu interesse primário. Logo, o accipiens, né, aquele que vai aceitar o pagamento, ou seja, o credor, a quem se dirige a utilidade da prestação, é este artista de quem estamos falando, né? Vejamos o que dispõe o artigo 308. Vejam só. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então aqui a ideia é a seguinte: pague para a pessoa certa. De novo a ideia de quem paga mal paga duas vezes. Então só vai valer se você pagar corretamente, tá? Então, agora, esse pedaço aqui também é bem relevante, viu? É bem relevante. Ou tanto quanto reverter em seu proveito. Se você não conseguir provar por meio de uma quitação ou por meio de uma declaração do próprio credor ou de uma ratificação se você pagou para terceiro, mas você conseguir provar que aquilo reverteu em benefício dele, beleza, o pagamento está demonstrado. Por exemplo, uma dívida pecuniária, né, você ficou de entregar da mão do credor o dinheiro, né, mas você não fez isso, né, você não estava em Brasília no dia, mas você consegue provar que você depositou na conta corrente dele no dia combinado o dinheiro. Tá? Não tem nenhuma declaração dele, mas alguém vai duvidar da validade, da honestidade desse pagamento, se foi feita na conta corrente dele, no valor integral, na data combinada? Claro que não. É esse pedacinho final aqui. Ou tanto quanto reverter em seu proveito. Se você provar isso, ainda que não tenha uma declaração expressa do credor, está tudo certo, né? Vamos lá. A validade do pagamento requer os seguintes elementos. Primeiro tem que ter uma relação obrigacional, porque se não tiver uma relação obrigacional não vai ter uma causa geradora desse pagamento. Então haverá um enriquecimento sem causa para quem recebeu, né? Letra B. Cumprimento estrito da res debita, né? Cumprimento estrito por quê? Porque a gente está falando aqui, gente, de pagamento, né? O pagamento é a forma direta de extinção de obrigação, é você cumprir exatamente aquilo que foi estipulado, como nós vimos na aula anterior, né? Letra C, solvens, que é o titular da dívida, né? Accipiens, titular do crédito, né? Bom, credor originário é o que recebe o pagamento em decorrência de sua participação na própria relação contratual. É aquele sujeito que desde sempre participou da relação obrigacional. Esse é o credor originário, né? Agora, excepcionalmente, outras pessoas podem receber de forma derivada, como acontece com herdeiros, legatários, cessionários, subrogados, sendo considerados credores derivados. Mas não importa. O que importa é que se eles se transformarem em credores, vão ser credores e vão ter que dar quitação ao receber o que é devido, tá? Isso aqui é mais uma distinção acadêmica, mas assim, não é de grande relevância, né? Vamos lá. Interessante notar que em algumas ocasiões não será conveniente pagar ao credor. Isso é raríssimo, tá, gente? Mas às vezes quem paga mal, aliás, vocês sabem, quem paga mal paga duas vezes, né? Então é importante saber a quem pagar, né? E o artigo 312 ele traz uma restrição de pagamento ao credor. Diz o artigo 312:
Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre seu crédito. Gente, penhora sobre crédito é o seguinte. Vamos lá. João é credor. Pedro, devedor. Mas João é devedor de Ricardo. Bom, Ricardo não está conseguindo receber e aqui tem um crédito. E, de alguma forma, ele descobre que existe esse crédito. Ou seja, olha só, olha a confusão aqui. João é credor de Pedro, tem um crédito aqui, mas ele é devedor de Ricardo. Ricardo, de alguma forma, descobre que existe esse crédito. Por que crédito? Porque ele ainda não foi pago. Tá? Não é um dinheiro que já está no patrimônio. Quando a gente fala assim, penhorar o crédito, é que você vai penhorar esse futuro pagamento. Tá? Vamos colocar assim numa linguagem mais coloquial. Tá? Você vai penhorar. Gente, eu não estou falando aqui cientificamente, estou falando aqui numa linguagem coloquial para o aluno de início de curso entender. É como se você fosse penhorar essa esperança de recebimento. Tá? Não, mas aí depois alguém vai e fala, não, tecnicamente não é bem assim. Tudo bem, é só para um aluno do início de curso entender. Tá? Você está penhorando essa esperança de recebimento. Quem vai penhorar? Ricardo. Ricardo vai vir aqui, vai entrar com ação contra João, e nessa ação ele vai pedir a penhora, ele ganhou a ação, ele vai pedir a penhora do crédito. Aqui para vocês verem desenhadinho. Ele entrou com a ação contra o João e pediu a penhora do crédito. O Pedro não é parte dessa ação, mas o Pedro tem que ser avisado dessa penhora. Então ele vai ser intimado, porque na ação que estiver correndo entre Ricardo e João, o juiz vai deferir a penhora desse crédito. Ao deferir a penhora desse crédito, ele vai falar assim, cara, deferi a penhora do crédito, mas eu tenho que avisar para quem vai pagar. Aí ele intima Pedro e fala assim, Pedro, ó, tem uma briga aqui entre Ricardo e João e eu, juiz, deferi a penhora do crédito. Então, na hora de você pagar, não pague para o João, deposite essa grana aqui em juízo. Pronto. Beleza? Vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Agora, veja aqui, se o devedor Pedro, apesar de intimado da penhora, ele foi intimado dessa penhora aqui, feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros. Peraí, vamos pegar tudo de novo. Se o devedor pagar, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. A hipótese aqui é a seguinte: Pedro foi intimado dessa penhora. E aí, mesmo assim, Pedro foi e pagou para o João. Pedro foi e pagou para o credor, mesmo intimado. O João veio com a conversa mole e falou assim, paga para mim, Pedro, paga para mim que eu vou passar o dinheiro para o Ricardo. Mas Pedro foi e pagou para o João. E aí, gente, Pedro acabou de conhecer Mr. Cole, se lascou. Horrível essa piada, né? Ele conheceu o Mr. Cole, ele se lascou. Por que ele se lascou? Porque, gente, aqui ele pagou ao credor apesar de intimado da penhora. Quando ele paga ao credor apesar de intimado da penhora, ele vai ter que pagar de novo, depositando o dinheiro em juízo. E aí ele vai entrar com a ação contra o João pedindo a devolução dessa grana. Repito, se o devedor, Pedro, pagar ao credor, João, apesar de intimado da penhora feita por Ricardo, ou da impugnação ao pagamento feita por terceiros, o pagamento não valerá para esses terceiros, né, contra esses terceiros, que poderão constranger Pedro a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra João. Beleza, gente? É isso que nos ensina o artigo 312. Tá? Então, normalmente eu pago ao credor, mas excepcionalmente o credor estará proibido de receber, como nessa hipótese
do artigo 312. E se ainda assim o devedor insistir muito em pagar, ele está assumindo um grande risco. Bom, outras vezes, porém, será autorizado a receber o credor putativo, como determina o artigo 309. O artigo 309 diz: o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Gente, credor putativo é aquele credor que tem a aparência de credor, mas que de fato não é. Por exemplo, o sujeito ele faz um contrato com uma empresa de um grupo empresarial, tá certo? E aí essa empresa desse grupo empresarial, ela tem um nome fantasia que é usado por todas as empresas do mesmo grupo. Tá? Então o contrato é feito para um CNPJ, e aí vem uma outra empresa do mesmo grupo, com outro CNPJ, mas que usa o mesmo nome fantasia e te cobra. Você vai lá e paga. Aí depois ela fala assim, não, você não pagou para a pessoa certa? Não, eu paguei para o credor putativo. Pela teoria da aparência, o sujeito que me veio, ele pareceu ser o correto credor. Então, gente, toda vez que houver um erro excusável, um erro desculpável, você fala assim, olha, tudo bem, o credor verdadeiro é outro. Eu devia ter pago para o credor verdadeiro. Mas qualquer pessoa no meu lugar faria a mesma confusão e pagaria para essa pessoa. Por exemplo, um credor putativo é aquele sujeito que traz uma procuração com grande probabilidade de ser autêntica, uma procuração pública, etc., mostrando que é representante do credor. E de repente eu descubro que essa procuração foi fruto de uma falsidade engendrada por um funcionário mal intencionado de um cartório e por esse falso procurador. Bom, eu paguei para um credor putativo, eu não posso fazer nada. Então, vejam isso. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Então este caso é uma das decorrências da teoria da aparência, capaz de induzir em erro excusável os solvens. Exemplo é o herdeiro que recebe débitos do decujus e posteriormente vem a ser declarado indigno. Esse é mais um exemplo, além daqueles outros que eu já dei. Logo, dever de diligência se impõe aos solvens, que entretanto poderá pagar até mesmo a quem estiver munido de mandato tácito, terceiro que porta consigo quitação. Isso é uma outra coisa. O sujeito não tem uma procuração, mas ele tem uma quitação com recibo, vamos lá, com firma reconhecida do meu credor. Ele chega e fala assim, o teu credor me mandou aqui, está aqui a quitação. Se eu estou recebendo a quitação, eu posso entregar. Pode? Posso. Mas onde é que está isso na lei? Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Então há uma presunção bastante razoável que se o sujeito ele traz uma quitação válida do meu real credor, ele está autorizado a receber. Qual o problema? Por fim, determina o artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Então as hipóteses, aqui a gente já tinha até falado disso na aula passada, é um pagamento feito ao incapaz, mas o pressuposto disso aqui é que a dívida existe, tá gente? Porque se a dívida foi contraída por um contrato em que esse incapaz estava sozinho, ou isso vai ser nulo ou vai ser anulável. Tá? Mas aqui o suposto é outro. O suposto aqui é que a dívida existe, que o contrato existe. Mas na hora de pagar, eu paguei a um menor que recebeu esse valor sozinho. Esse pagamento é válido? Aqui nós estamos diante do artigo 310 que diz: não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Porque às vezes o menor pega aquilo lá e some com aquilo, Então assim, eu tenho que ter certeza que esse menor ele tinha lucidez, para receber esse pagamento e empregar de forma mais adequada. Então a única forma de fazer isso, gente, é qual? A única forma de fazer isso é
pagando para um sujeito que está devidamente assistido ou representado. Essa é a melhor maneira. Mas, professor, e se eu não paguei para um cara que estava devidamente assistido ou representado? Se eu não paguei para o sujeito que estava assistido ou representado, nós temos o seguinte: essas hipóteses liberatórias, né? Boa-fé dos solvens e reversão do direito em proveito do credor menor. Se eu provar isso, mesmo que o menor tenha recebido sozinho, eu me libero. Mas vejam que isso é ônus da prova de quem paga. Então, quando você paga para um incapaz, sem esse incapaz estar devidamente assistido ou representado, você corre um risco grande, né? Então vamos lá. Não se deve olvidar outro sim o artigo 180 que diz, esse é interessante também, um menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de obrigação, invocar sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Se o sujeito já tinha se declarado maior, gente, aí, né, se ele for relativamente incapaz, né, menor relativamente incapaz, e se declarou maior desde sempre, né, às vezes o cara falsifica uma carteira de motorista, sei lá, uma carteira de identidade, né? Ele não era razoável eu supor que ele estaria fazendo essa falsidade, mas ele se declarou maior, tá tudo certo, né? Aí ele vai responder como se maior fosse, né? Bom, objeto do pagamento. Quanto ao objeto, ao longo do semestre, já estudamos dos artigos 313 a 316. Vamos só relembrar aqui, que a gente já estudou isso mesmo. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Gente, isso aqui a gente viu diversas vezes, né? Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Tá? 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento. Aquela história de dívida em dinheiro e dívida de valor, né? As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente, pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Lembrando que se isso aqui, gente, é até o vencimento. Depois que há o vencimento, aquele valor deve ser consolidado, né? Então aí quando você vai cobrar em juízo, você vai cobrar aquele valor, né? Então aí sim vai incidir juros, moratórios, correção monetária e assim vai, tá? Mas se você paga até o vencimento, você vai pagar o que está escrito lá. É o princípio do nominalismo, né? Para as dívidas de dinheiro. 316. É lícito convencionar um aumento progressivo de prestações sucessivas. Você vai colocando às vezes juros remuneratórios, né? 318. A gente pulou 317 porque a gente vai examinar num pedaço específico da aula, tá? 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, né? É o princípio do curso forçado do real, né? Bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Normalmente, pagamento, você pode estabelecer salário em dólar para pagamento de trabalhador estrangeiro ou movimentos de importação e exportação, também podemos ter contratos em dólar, né? Bom, e o artigo 317? Gente, o artigo 317 ele nos remete à ideia da teoria da imprevisão, um dos temas mais bonitos do direito e que foi muito discutido ao longo do ano de 2020, porque a pandemia nos assolou de maneira muito brutal, né? Quando a gente começa a falar disso, a ideia é a seguinte: vocês sabem que os contratos têm que ser cumpridos, que as obrigações elas têm que ter seu objeto prestado, né? Sempre, não há exceções. Gente, às vezes nós podemos ter alguns fenômenos que podem abalar, né, a adequada prestação, né, do que fora convencionado ou do que fora estabelecido por lei a partir do acontecimento de determinado fato jurídico, enfim. Isso deve ser honrado e honrado pontualmente. Mas não é de hoje, gente. Aqui eu posso pegar para vocês. Eu vou indicar dois textos aqui para vocês lerem. São textos muito interessantes, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó. É um texto sobre... Tudo isso vocês vão encontrar na internet, tá?
Nono Congresso Internacional, 12º Ibero-Americano de Direito Romano, Direito Comercial de Roma ao Direito Moderno, volume 1º. Tá? Aqui nós temos um texto da professora Maria Tereza Duplá Marim, muito interessante, gente, falando sobre fontes romanas, da ideia de descumprimento de avenças, de contratos, que não tenham sido, que não fossem apenadas, que fossem perdoadas porque escapavam às forças dos contratantes a execução desse contrato. Foi lá que nasceu a ideia de caso fortuito e força maior. E ela é muito feliz dizendo que essa ideia, na realidade, ela vinha até importada dos gregos, né? Povos comerciantes que às vezes lançavam seus navios ao mar e às vezes tempestades, erupções vulcânicas, né? Elas acabavam por interferir no fiel cumprimento da obrigação e você não tinha que impor nenhuma sanção ao devedor que descumpriu a obrigação, né? E aí, nesse texto, ela indica aqui, gente, internet, ela tem muita coisa, às vezes, ruim, né? Mas tem muita coisa boa também, né? Olha isso aqui. Isso aqui é o digesto, tá certo? Vocês encontram o digesto na internet também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem mecanismos de pesquisa. Aqui, ó. Cuerpo del Derecho Civil Romano, tomo 3º. Eu consegui localizar quase todos os tomos, tá, gente? Aqui, ó. Isso é uma tradução publicado pelos irmãos Kriegel, Hermann e Ozenbügen, com as variantes das principais edições antigas e modernas e com as notas de referências. Aí ele foi traduzido por Ildefonso Garcia del Corral. Isso traduzido para o espanhol, né? Agora deixa eu mostrar para vocês de quando é essa obra. Essa obra aqui, eu acho que é do final do século XIX, início do século XX, salvo engano. Primeira parte de gesto, Barcelona, 1897. Isso, gente, isso tem na internet. Percebem? Ao invés de ficar, às vezes, perdendo muito tempo com amenidades, também é legal, né? Mas, para quem está fazendo uma pesquisa mais séria, isso aqui é fantástico, né? Quem está querendo entender as fontes do direito civil atual, isso aqui é fantástico. E mastigadinho, porque se vocês olharem aqui, né, vocês vão ter de um lado, deixa eu ver se eu consigo aumentar. De um lado, vocês vão ter o texto em latim, né? E do outro, vocês vão ter a tradução para o espanhol, que é uma língua bastante acessível, né? Então, nessa ideia, a partir daquele congresso ibero-americano, que a professora indicou as fontes, né, das referências mais antigas sobre caso fortuito, sobre descumprimento de obrigação, né, nós temos aqui o Gaio falando assim: certamente que também o que recebeu uma coisa por mútuo, se por algum acidente houver perdido o que recebeu, permanece não obstante obrigado. Mas o que recebeu uma coisa para usá-la está isento se por força maior, a qual não pode resistir à debilidade humana, por exemplo, por incêndio, ruína ou naufrágio, houver perdido a coisa que recebeu. Vejam, gente, que sabedoria dos antigos romanos, né? Você não vai cumprir esse contrato porque houve uma força que a debilidade humana não pôde se contrapor a ela, né? Uma força maior, né? Então, uma força maior. Nas minhas aulas de fato jurídico, eu digo para vocês que hoje em dia eu não tento diferenciar mais força maior de caso fortuito, mesmo porque o nosso Código Civil ele parece tratar de maneira muito meio como sinônimos, né? Ele fala assim, em casos de caso fortuito ou força maior, né? Normalmente vem assim. Para quem está fazendo concurso, pegue lá os seus autores prediletos e estude lá para responder ao seu concurso, né? Isso, porque eu também nas minhas aulas de fato jurídico em sentido estrito, eu provo que nós temos autores para todos os gostos,
né? Tem gente que diz que fato, força maior é um acontecimento natural, irresistível, e o caso fortuito é uma atuação humana que interfere em relação jurídica alheia. Tem gente que inverte. Eu trato os dois como sinônimos no meu livro, né? Então, você tem para todos os gostos. Então, eu não vou atrapalhar a vida de quem está estudando para concurso e que tem lá que saber, para sei lá por quê, qual essa diferença entre caso fortuito e força maior, porque no mundo prático, se você tratar os dois como sinônimos, isso não faz a menor diferença. Agora, é importante notar que o caso fortuito ou força maior, desde a Roma Antiga, desde a Grécia, primeiro da Grécia, depois da Roma Antiga, o caso fortuito e a força maior, muitas vezes eles eram invocados para explicar um não cumprimento de obrigação, sem que isso implicasse qualquer sanção para a parte que não honrou. Mas vejam que era muito frágil ainda essa ideia de a teoria da imprevisão. Ali eles não tinham ainda criado essa teorização, né, sobre como se dá a teoria da imprevisão, né? Porque a teoria da imprevisão hoje a gente vai ver ainda, né, como é que funciona. Tem outro texto que eu quero também recomendar para vocês, que é do professor César Fiuza. Esse também deve estar na internet. Procurem para uma releitura do revisionismo contratual César Fiuza. Joguem isso no Google, vocês vão encontrar um texto fantástico sobre a ideia da imprevisão e do revisionismo contratual. Tá? Isso aqui foi escrito muito antes da pandemia, mas é maravilhoso. Tá? Porque aqui ele começa a nos lembrar que essa história da revisão de contratos, ela sempre foi um tema relevante para os operadores do direito. Mostrei para vocês que em Roma isso já vinha. Não vinha muito acabado, né? Vinha uma coisa mais intuitiva. Será que se houver um incêndio, houver um naufrágio, o devedor vai ter que honrar a obrigação? Será que não? Né? Mas na Idade Média, isso aí começou a ser tratado de maneira mais séria, porque os canonistas eles falavam muito sobre a necessidade de você cumprir com a sua palavra. É a história do Pacta Sunt Servanda, né, que teve grande aplicação na Idade Média. Só que ele sofreu um temperamento aqui, né? Qual foi? A ideia da cláusula rebus sic stantibus. Isso o professor César Fiuza aqui nesse texto aqui, o professor César Fiuza, deixa eu aumentar para ver se vocês conseguem ler. Pronto. Nesse texto aqui, o professor César Fiuza, ele aborda muito adequadamente essa questão, tá certo? Aqui, então, aqui nós falamos sobre a cláusula, desculpem, eu acho que ele desceu demais. Dessa forma, principalmente devido às guerras mundiais que trouxeram enorme desequilíbrio a certos contratos e com a mudança da mentalidade liberal para intervencionista, ressuscitou-se a antiga fórmula medieval, conhecida por doutrina ou teoria da cláusula rebus sic stantibus. Né? E aqui ele traz uma explicação muito interessante, dizendo o seguinte: os juristas medievais, vendo que nos contratos de execução futura, isto é, nos contratos celebrados no presente para serem executados no futuro, as circunstâncias externas eram de extrema importância. Sustentaram que, uma vez tornando-se um ambiente adverso, a execução do contrato a ele se deveria adaptar, a fim de evitar a ruína de uma das partes. Consagrou-se a fórmula contratus quiabit tractum successivum et dependenciam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur. Tá? Então, se os contratos eles estão dependendo de condições futuras para serem cumpridos, vamos observar se houve uma variação muito abrupta dessas condições. Coisa que vocês perceberam na pandemia. As pessoas estavam nas ruas, né? E de repente tudo fechou. Né? Muitos contratos não puderam mais ser cumpridos. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu ajeito isso? Vamos lá tomar uma água que a gente vai continuar batendo um papo sobre isso na volta. Bom, gente, no próprio texto, o professor César Fiuza, ele diz, em outras palavras, os contratos de execução futura, dependentes de circunstâncias futuras, entende-se pelas coisas como se acham. Né? Bom, esses movimentos de bruscas alterações na realidade aconteceram após
as grandes guerras, aconteceram agora na pandemia, né? E aí a pergunta que se faz é, será que eu uso a solução romana de pôr fim aos contratos porque aconteceu alguma coisa? Ou será que eu posso adaptar esses contratos? Né? Gente, e aqui o nosso Código Civil ele foi muito interessante, muito inteligente, porque ele aborda as duas hipóteses. Tá? Ele fala sobre a questão no 317, né, sobre a adaptação da relação obrigacional. Mantém-se a relação obrigacional, mas que ela seja adaptada. Né? Vamos a ele. Vamos lá, 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Gente, aqui a ideia é de manutenção da avença, manutenção do contrato. O juiz vai reequilibrar, ele não vai por fim. Aliás, se a gente fala que um dos aspectos principais do Código Civil é a sua socialidade, é a função social dos direitos, a função social, vocês sabem que ela tem um duplo aspecto, um aspecto intrínseco e um aspecto extrínseco. O aspecto extrínseco, talvez seja o mais festejado, né? É aquele que nos diz que quando você vai cumprir as suas obrigações contratuais, você deve fazer algo para trazer vantagem para as partes, que é mais um aspecto egoístico, né? Não necessariamente ruim, mas egoístico. Né? Mas ao você alcançar os seus benefícios, você não pode perder de vista que esse contrato também é um mecanismo de fomentar riquezas, mas sem prejudicar terceiros e, se possível, trazendo prosperidade para terceiros. Né? Então, o aspecto extrínseco, quando eu vou montar uma fábrica, eu vou trazer riqueza para aquela cidade, mas eu não vou trazer prejuízos para aquela cidade, eu devo minimizar os prejuízos ambientais, eu devo buscar um licenciamento ambiental para trazer o menor impacto ambiental possível e fazer com que a movimentação de riqueza ela seja grande diante de um impacto ambiental mínimo, por exemplo. Então isso aí alcançou a função social do ponto de vista extrínseco. Ah, mas trouxe vantagem também para o empresário. Gente, não há problema em trazer vantagem para o empresário. O empresário ele não é um mal. O empresário ele ajuda a circular a riqueza, ele ajuda a trazer prosperidade para todos. Ah, mas ele está ficando muito rico. Ok, deixa ele ficar rico. Se ele trouxer riqueza para outras pessoas também, por que não? Tá? Não, cada um tem sua opinião sobre isso. Né? Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, não. Mas vamos lá. Mas isso tem a ver com função social do ponto de vista extrínseco. Mas pelo aspecto intrínseco, a gente percebe que os contratos também são mecanismos de circulação de riqueza. E na medida do possível, eu devo preservar esses contratos. Porque, gente, se os contratos, do ponto de vista micro, um contrato é rompido, tudo bem, isso vai trazer um impacto muito para aquelas duas pessoas. Agora, 10 milhões de contratos são rompidos, isso traz um impacto econômico nacional. Né? Então vejo aquela crise lá nos Estados Unidos em 2008 sobre dificuldade para que se fossem pagas dívidas garantidas por hipoteca. Mas não foi uma, foram dezenas, milhares. Né? Isso deu uma balada na economia mais potente do mundo. E por arrastamento, isso trouxe problemas para o mundo inteiro. Né? Então, eu tenho que ter mecanismos de proteção do cumprimento dos contratos. Não apenas por ser bonzinho, mas para que eu garanta um mínimo de prosperidade em épocas difíceis. Né? Então, quando eu tenho esse artigo 317, ele me assegura... Deixa eu só pegar o Código Civil aqui para mostrar o outro artigo. Ele me assegura a possibilidade de manutenção de avanças pela sua adaptação a fatos imprevisíveis que ocorreram. Deixa eu pegar aqui. Bom, então vamos voltar ao artigo 317 para vocês perceberem uma coisa aqui. Vamos lá. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo
a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação, adaptado aos novos tempos. Então, muitas vezes, gente, a loja, você tinha um contrato de locação comercial, o município ele fechou todo o comércio na pandemia, você vai ter que pagar o valor integral da locação, isso não faz o menor sentido, né? Então, estava absolutamente proibido de funcionar. Mas o juiz fala, não, tudo bem, eu vou suspender aqui a cobrança desse contrato enquanto estiver absolutamente fechado. Ah não, mas é uma loja de delivery, delivery pode. Ele está entregando, ele está faturando ainda, tá? Mas ele não está com o mesmo faturamento de antes. O juiz, às vezes, ao invés de... Fala assim, quanto é que caiu o teu faturamento? Ah, meu faturamento caiu aqui 50%. Então vamos reduzir esse aluguel em 50%, vamos socializar isso aqui, né? Também o juiz não pode, veja, o juiz também não pode suspender por completo o pagamento se ele percebe que o sujeito ainda está tendo renda, né? As locações residenciais, o cara ficava em casa. Então, se o cara ficava em casa na pandemia, ele tinha que pagar o aluguel dele. Por que ele tinha que pagar o aluguel dele? Porque, gente, aqui sim, o sujeito normalmente ele manteve um emprego, né? E ele ficou em casa, né? Então é justo, você está usufruindo da casa que você alugou. Então, veja, as situações elas vão mudando caso a caso, e a beleza do caso concreto é essa. Agora, o juiz pode perceber que houve uma grande alteração fática nisso aí, e num contrato de locação residencial ele reduzir em 30% o valor do aluguel por alguns meses, porque o sujeito que alugou era um empresário e a loja dele parou de funcionar, etc. E tal. Ok, vai muito do caso concreto. Vamos deixar que o juiz ele analise isso, né? Bom, mas e se for impossível a manutenção da avença? Gente, se for impossível a manutenção da avença, aí você, por essa razão imprevisível, você vai ter que levar à extinção da avença. Artigo 478, da resolução por onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença retroagirão à data da citação. Gente, pelo princípio da função social do contrato, em primeiro lugar, o juiz deve manter a avença. A gente começa pelo artigo 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. A correção ela é inócua, não tem como corrigir. A vaca foi para o brejo, por uma questão imprevisível. Então, se a vaca foi para o brejo mesmo, não tem como salvar, aí é artigo 478, resolução por onerosidade excessiva. Se não aplica multa, não aplica sanção para ninguém, você simplesmente põe fim a um contrato da forma menos traumática possível, tá? Então, aqui, isso está dentro da ideia de teoria da imprevisão. E nesse texto do César Fiuza, é interessante vocês lerem, que ele vai falar que a teoria da imprevisão, ela hoje você pode encontrar, ela é um gênero e você encontra três teorias historicamente inseridas dentro desse guarda-chuva chamado teoria da imprevisão. É a teoria da cláusula rebus sic stantibus, que vinha da Idade Média, é a teoria da condição implícita dos ingleses, né? E a teoria da base objetiva do negócio, que é a mais festejada nos dias de hoje, né? Fruto do trabalho do professor Karl Larens, né? Não confundam a teoria da base subjetiva com a base objetiva. A teoria da base subjetiva, ela chegou a ser aplicada na Alemanha, e eu vou até mostrar o livro para vocês aqui do Larens. Só um instante que eu vou pegar. É esse aqui, ó. Base do negócio jurídico, cumprimento dos contratos, Karl Larens. Tá? Esse daqui tá em espanhol. Tá? É um livro muito interessante e serviu de base, inclusive, para o texto do professor César Fiuza. Então, quem quiser complementar a sua biblioteca,
adquira o livro do professor Kaularis, né? Mas quem quiser primeiro entender um pouco mais sobre isso, leia esse texto do professor César Fiuza, né? E o livro do professor Kaularis, ele começa trazendo exemplos de como a Alemanha pós-guerra aplicou muito a teoria da base subjetiva do negócio para reequilibrar contratos. Só que a teoria da base subjetiva, ela não foi abraçada pela nossa legislação, pela legislação brasileira. E depois o professor Kaularis, ele até critica, ela também diz que os alemães eles mudaram e optaram depois pela teoria da base objetiva, tá? Mas a teoria da base subjetiva ela tem muito a ver com pressuposição, né, que a gente estudou no semestre passado. Tem a ver com o Entscheid, né? E o Entscheid, quando falou em pressuposição, um autor alemão chamado Ortemann, ele pegou esses conceitos e ele aplicou para reequilíbrio de contratos. Mas a teoria da base subjetiva, ela acabava tratando, ela não era muito adequada porque ela falava sobre suposições subjetivas das partes. Então, ela dizia que os contratos deviam ser cumpridos segundo expectativas conhecidas pelas partes, né? Por impressões subjetivas delas, né? Então havia uma base subjetiva que deveria ser observado para que aquele contrato ele pudesse ser aplicado, né? Então olha só, tá aqui, ó, o professor César Fiuza ele cita: de acordo com Ortemann, a pressuposição deveria ser bilateral, ou seja, as partes celebram o contrato partindo as duas da pressuposição de que a base do negócio permaneça a mesma. É a teoria subjetivista. E aí ele cita, né, ele cita aqui o professor Enesseros, né? Segundo Ortemann, deve considerar-se como base do negócio a pressuposição de uma das partes manifestada na conclusão do contrato e conhecida pelas demais partes sem ressalvas, ou a pressuposição comum a várias partes acerca da existência ou a produção de certas circunstâncias que constituem a base sobre a qual se assenta a vontade negocial. Contra essa fórmula de Ortemann, autores opuseram objeções consideráveis e muito razoáveis. Embora a pressuposição de uma parte sobre a qual se funda sua declaração de vontade tenha sido conhecida pela outra parte, esta não lhe haja feito reparos, continua sendo um motivo do declarante. De modo algum é base do contrato, ou seja, das declarações de vontade de ambas as partes contratantes, que só coincidem no resultado jurídico. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte: impressões pessoais não são fatos imprevisíveis. O que deve estar na base do contrato são questões fáticas, conhecidas ou não pela parte. Mas os motivos, eles têm alguma relevância jurídica? Quem assistiu o meu curso ao falar de defeitos do negócio jurídico, viu que isso que o Ortemann ele eleva a uma base do negócio, o nosso código ele abraçou como pela teoria do falso motivo. Ele diz que o falso motivo vicia o negócio quando expresso como razão determinante para a celebração deste. Ele tem que ser expresso, ele não pode ser só uma pressuposição. Mas os motivos, eles têm alguma relevância, eles podem invalidar o negócio. Eles não vão ser, gente, alçados a um fator de reequilíbrio contratual. Os motivos subjetivos, né, eles vão ser usados na teoria dos defeitos do negócio jurídico. Quem quiser se aprofundar, pegue lá a aula que eu falo sobre defeitos, leia esse texto do professor César Fiuza e entenda que a base subjetiva ela tem a ver com impressões, com pressupostos, com motivos subjetivos. E ela não pode servir como fator de reequilíbrio, porque se vocês pegam a nossa lei aqui, vocês vão ver que o nosso legislador ele fala assim: quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção, manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Aqui esse motivo não é um motivo subjetivo. Aqui ele está falando de fatos. Fatos que afetaram a base do contrato. Isso também fica claro, fica mais claro ainda, no artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, ela se tornou, objetivamente ela se tornou excessivamente onerosa. Agora, isso era imprevisível, porque se isso fazia parte do risco contratual e as partes assumiram, elas não podem reclamar. Tá? Bom,
Só para dar uma arrematada, para vocês entenderem o que é essa história de base objetiva, o texto ainda, ele trata aqui da base objetiva citando o professor Larens. Vamos avançar aqui para a base objetiva. Muito rico esse texto. Ele fala sobre como a teoria, a cláusula rebus sic stantibus foi ressuscitada na França em 1918 pela lei Feliot, né, que ela, aqui, ó, após a Primeira Guerra foi editada na França a lei Feliot, cujo objetivo era de trazer justiça a certos contratos envolvendo o negócio de carvão. Basearam-se então na equidade e no princípio da boa-fé. Colidindo os princípios da obrigatoriedade contratual e da boa-fé, prevaleceria este em certas circunstâncias, contrato de execução futura, durante cuja execução ocorressem circunstâncias imprevisíveis que agravassem a situação de uma das partes. O centro é a imprevisibilidade do evento futuro e incerto. Tomou-se como ponto de partida a doutrina da cláusula rebus sic stantibus. Né? Aí ele fala da teoria da condição implícita na Inglaterra, que é muito genérica, mas depois ele fala sobre a teoria da base objetiva. Nas palavras de Larens, todo o contrato é celebrado na expectativa de que certa situação presente permaneça a mesma. Tem as partes consciência comum desse fato ou não. Por isso é base objetiva. As condições devem permanecer a mesma. Não importa se as partes pressupõem essas condições. Aí vem o subjetivismo do Ortmann. As partes tinham que pressupor isso. Não, aqui o Larens, ele afasta o subjetivismo das partes. Ele fala assim, circunstâncias devem permanecer e elas podem ser objetivamente alteradas, tornando o contrato muito desequilibrado. Agora, não importa provar que as partes efetivamente soubessem ou não soubessem. O que eu tenho que provar é que esse desequilíbrio aconteceu por circunstâncias imprevisíveis para todos. Por isso que eu não estou tratando de um subjetivismo apenas dos dois contratantes. Eu estou falando de uma situação imprevisível para a sociedade. Quem é que sonhava, gente, sei lá, em junho de 2019, quem é que sonhava que em março de 2020 ia estar todo mundo trancado em casa? Percebem? Isso aqui é uma situação imprevisível para todos. Né? Então, nas palavras de Larens, todo o contrato é celebrado na expectativa de que certa situação presente permaneça a mesma. Tenham as partes consciência comum desse fato ou não. Sem isso, o fim colimado por elas não será concretizado. Sua intenção não se realizará. Se ocorrer uma alteração total dessa situação não prevista por ninguém, e por isso não levada em conta na celebração do contrato, então pode ser que as regras convencionadas pelas partes não mais correspondam à sua intenção, acarretando para uma delas consequências tais que levem a que o convencionado seja incompatível com um mínimo de justiça material. Neste momento surge a questão: se não seria possível a parte prejudicada, pela manutenção das regras originariamente convencionadas, exigir a resolução do contrato ou a adaptação de suas regras, de sorte a torná-las suportáveis ante a alteração das circunstâncias. Gente, quem entrou com a ação para readaptar contratos durante a pandemia podia citar tranquilamente esse texto. Então, louvo esse texto e eu espero que vocês encontrem esse texto na internet, né, os créditos todos do professor César Fiuza, que fez um excelente trabalho ao escrever ao trazer esses ensinamentos na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acho que é um critério bom de pesquisa, né? Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, César Fiuza, revisionismo contratual, acho que vocês encontram, né? Vamos ver se a gente encontra assim, só para fazer um teste. Vou aqui no Google. Aqui, ó. Revisionismo contratual, César Fiuza, revista. Aqui, ó. Primeiro argumento, ó. Revisionismo contratual, César Fiuza, revista. Já saiu. Para uma releitura do revisionismo contratual. Beleza? Então vale a pena, gente. Vale a pena vocês pegarem isso aí e estudarem isso aí. Tá? Bom,
Então são requisitos da teoria da imprevisão: situação econômica não reveladora de mudanças substanciais, bruscas alterações na economia ao longo da execução da obrigação, comparado o valor da prestação vigente no momento das declarações com o do dia do vencimento, encontra-se considerável desproporção e requerimento do interessado. Tá? Gente, eu vou terminar aqui para não ficar muita matéria, né? Para a gente não ter atropelo, né? Aí na próxima aula a gente segue a partir do direito à quitação. Tá bom, minha gente? Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção.